mensagem da palavra de Deus. Nós vamos fazer uma oração com o pastor Edmilson. Vai estar orando para que o Senhor venha preparar os nossos corações para recepcionar a sua santa e gloriosa palavra. Pastor Edmilson, o microfone. Vamos ficar de pé, queridos. Está orando para que Deus uma vez mais possa usar o seu vaso, pastor Benhur, nesta noite. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amado Jesus, nós te rendemos graças porque foi do teu agrado marcar este momento e enviar o teu servo, pastor Benhur Lopes, como mensageiro da tua parte. Nós nos assentamos à tua mesa e recebemos a tua palavra como alívio para o nosso coração, como pão para a nossa alma. Tu conheces a necessidade de cada um. Tu sabes, ó Deus, o que cada um precisa. Assim como o Senhor tem usado o teu servo de outras vezes, faça-o de novo nesta noite. Aleluia. Para que a tua igreja seja edificada, para que os inconversos cheguem ao conhecimento da verdade e, sobretudo, para que o teu poderoso nome seja glorificado. Esta é a nossa oração feita ao Senhor, em o nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo 16, verso 17 a seguir. Todos que encontraram com o sinal poderiam dizer amém. Amém. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Quantos podem dizer graças a Deus porque é a palavra do Senhor? Muito obrigado. Estejam assentados em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu estou muito feliz em estar com os irmãos. É a primeira vez que venho a esta região do Espírito Santo, embora já ter estado em outras, como também a capital Vitória. Estou feliz por poder conhecer este trabalho e ver a dimensão extraordinária com que ele toma, dado a dedicação e o empenho da igreja do Senhor em fazer esta terra tremer debaixo do fervor pentecostal. Estou feliz por poder estar servindo a Jesus ao lado do pastor Carlos, que desenvolve uma expressiva liderança e soma suas forças com as demais igrejas e pastores para profetizar vida e abundância sobre Marataízes. Aos obreiros, aos auxiliares que lhe assessoram, que lhe servem, a Deus seja a glória por todos eles. Também uma gratidão encontrar aqui pastor Sérgio e a sua esposa irmã Léa Mendonça, pelo que representam no Brasil, para o Brasil, sobre o Brasil e o mundo, no ministério que o Senhor lhes confiou. A Deus seja a glória pela vida deles. Também o amigo Júnior, que está na nossa retaguarda, pregador do Evangelho, que conhecemos nas nossas caminhadas aqui, por estes dias de pregação do Evangelho. Eu quero dizer aos irmãos que eu estou feliz por conhecê-los. Estou vindo da cidade de Foz do Iguaçu, onde moro. Ali, por 12 anos, servimos a Jesus, ao lado do pastor Israel Sodré, pastor presidente de nossa convenção por quatro gestão,
Este ano ele não está mais, mas completou no mês de outubro 70 anos de idade. E nós servimos ali ao lado dele como segundo copastor na nossa sede. Nós temos uma sede, temos 80 congregações e ali servimos ao Senhor. E nós encerramos ontem uma bonita festa e eu estou feliz por poder estar continuando festejando ao Senhor agora aqui em Marataízes. Por tudo a Deus seja a glória pela vida dos irmãos. Escute, deixa eu lhe contar uma história antes de eu lhe entregar a palavra do Senhor. Conta-se que um senhor, por muito tempo, ele trabalhou com um cachorro-quente, um carrinho de cachorro-quente, e muito esforçado, muito empenhado, muito dedicado. O cachorro-quente dele era tradicional na cidade, todo mundo conhecia, era ponto de encontro de amigos, e ali, então, ele ficou conhecido como o melhor cachorro-quente da cidade. Todo mundo conhecia, comprava, quem comia um, comia dois, coisa boa. E ele se dedicou tanto pelo cachorro-quente que ele não tinha tempo de ler jornal, ele não tinha tempo de assistir notícias, televisão, revistas. Ele trabalhava de manhã à tarde, empenhado, e ali foi criando os filhos, foi cuidando da casa. E o filho mais velho, com o carrinho de cachorro-quente, ele pagou a faculdade de economia do filho. O filho estudou, formou, pós-graduou, tornou-se um grande economista, foi embora da cidadezinha e estudou, se formou, trabalhou em cidade grande. Um dia ele voltou para casa e viu o pai no mesmo cachorro-quente, no mesmo carrinho, vendendo o mesmo cachorro-quente. Aí o filho todo preocupado olhou para o pai e disse assim: mas pai, o senhor não lê jornais? O senhor não assiste os noticiários? Aí o pai fazendo o cachorro-quente, atendendo as pessoas no mesmo ponto, no mesmo lugar. Ele disse: não, eu não tenho muito tempo para ler notícias assim, ler jornais ou assistir notícias. Pai, o Brasil está quebrando, nós estamos vivendo uma crise absurda, está todo mundo quebrando, não tem dinheiro para nada. Aí o pai disse assim: é mesmo, meu filho? Eu estudei economia, faço parte da linguagem econômica e acompanho a estrutura financeira dos países, com especial atenção ao know-how financeiro do Brasil, e o Brasil pode quebrar, está muita gente quebrando, as coisas estão difíceis, o dinheiro está difícil. Aí o pai ouviu aquela palavra e disse: meu filho estudado está me dando algumas informações, então eu preciso me cuidar. Aí quando ele foi comprar a salsicha no outro dia para o cachorro quente, aí o açougueiro falou assim: quer aquela de primeira? Ele disse: não, dá aquela de quinta, aquela mais barata, que o mundo está em crise. Aí ele comprou a pior linguiça que tinha. Aí quando ele chegou na padaria: e aí, seu João, vai aquele pão de primeira? Não, dá o pão feito ontem, aquele que você faz mais barato. Aí ele foi comprar os tomates: o senhor quer tomates frescos? Não, quero tomates vencidos. E aí o senhor ainda vai fornecer a batata palha? Disse: não me dá da Elma Chips, não, me dá aquela mais baratinha, aquela que é rançosa, aquela que é mais barata, aquela que é 10 centavos o pacote, não dá da Elma Chips não, que essa aí não. E ele abaixou toda a qualidade do cachorro quente. Aí quando ele foi vender no outro dia, a pessoa que provou o cachorro quente percebeu que estava diferente, já não comprou dois, comeu um só, comeu metade, deixou, no outro dia não voltou mais, e o outro não voltou mais, e o outro não voltou mais, e não voltou mais. Daqui a pouco o senhor João colocou a casa à venda, porque realmente o mundo estava em crise. Eu vou copiar a irmã Leia. Bate do braço do irmão que está do seu ladinho assim: meu irmão, bate, não mexe com ele. Se ele ficar irritado, diga assim: está sem estrutura, né, rapaz? Não está aguentando mais nada, irmão? Nem eu bater no seu braço, você aguenta mais? Diga assim: pelo amor de Deus, não me dê notícias ruins. Deixa eu continuar acreditando naquilo que sempre me fez bem. Aleluia! Obrigado, pastor. Existem pessoas que têm mania de dar notícias ruins, já percebeu? A maneira não é, ou o grande desafio não é como você recebe as notícias, é a atitude que você toma depois delas.
O grande desafio não é como você recebe as informações, é o que você vai fazer depois que você recebeu a informação. Aquele homem com toda a vida sustentou os filhos, a família, ainda pagou a faculdade do rapaz, só para o rapaz voltar de novo, voltar da faculdade e dizer para ele: o mundo está em crise. Então tem gente que é especialista em dar notícia ruim. Eu quero que você esteja atento ao que este congresso está sugerindo. Este congresso está trazendo uma boa notícia para Maranata Isis. Este congresso está trazendo uma notícia de paz, de fé, de ousadia, de fervor, de possibilidade. Não permita que nenhuma palavra maldita reduza, diminua, destrua a fé ousada, bendita, incrível que você está recebendo nestes dias. Paulo disse a Timóteo uma vez, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 5, ele diz: Paulo, nos últimos dias, Timóteo, meu filho, nos últimos dias vai haver pessoas com aparência de piedade, mas não acreditarão na eficácia da mesma. Aparência de piedade, mas não acreditarão na eficácia da mesma. Tem gente que chega para você e diz assim: pode ser que para você dê certo, né? Porque para mais ninguém está dando certo. Mas está na igreja com você, está na luta com você. Olha, pode ser que a tua família sobreviva, mas lá em casa tudo separou já. Aí deu uma confusão. Olha, pode ser que o teu filho escape, mas o meu já está cheirando cocaína, fumando crack. Porque você não ouviu falar não que de 13 a 14 os traficantes pegam os nossos filhos por aí? Você tem duas reações: ou você diz: é assim mesmo, eu também vou perder tudo. Ou você diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta palavra não pega em mim. Levante a mão e diga glória a Deus. Guarde esta palavra. Teu Deus não é um Deus que se limita em crise. Pelo contrário, Ele mostra a sua magnificência, a sua glória em toda a crise. Então, o texto que lemos, eu quero que você mantenha aberta a Bíblia, por favor, em Marcos 16 e 17 a seguir. Algumas coisas importantes para somar com o tema e a intenção deste evento, eu descubro aqui em Marcos 16, 17 a 20. Por isso eu quero que você mantenha a Bíblia aberta, porque eu prego com a exposição de versículos por versículos. Então é importante que você acompanhe. Quando eu citar no texto, você olhe para o texto. Levante o rosto. O Evangelho de Marcos está se encerrando aqui. A participação do evangelista diante daquilo que ele viu, viveu e experimentou em Deus se encerra. E no capítulo 16, dos versos 9 especialmente até o 20, ele dá a participação dele dentro do que diz respeito às aparições de Jesus logo depois da sua ressuscitação. Nós não podemos esquecer que há algo entre os evangelhos chamado de harmonia dos evangelhos. Você tem que somá-los. Você não pode lê-los isolado. E essa harmonia se estende até alguns importantes capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o verso de número 8, faz parte desse momento de Marcos 16, 17 a 20. Porque na proporção em que Jesus vai sendo recebido em cima nos céus, e a nuvem vai ocultando, neste processo de transição então, em que os varões atônitos e todos os que ali estavam viam Jesus ser recebido nos céus, é interessante que Jesus precisava deixar umas últimas palavras, e que estas palavras fossem eficazes, poderosas e surtissem um efeito incrível, intenso na vida deles. Então, à medida que os instantes finais se somam, Jesus começa a dizer: ei, vai vir sobre vós um poder, e este poder os capacitará de tal forma que vocês se tornarão minhas testemunhas. Diga comigo assim: Deus, quando me dá alguma coisa para fazer, Ele também me dá o poder
para fazer com sucesso. Glorifique ao Senhor por isso. O Senhor não disse assim: depois que vocês pregarem muito, depois que vocês testificarem muito, depois que vocês realmente mostrarem a capacidade e o interesse pela igreja e pelo meu reino, eu os coroarei com poder. Não, eu vou garantir a vocês o poder necessário para que vocês testifiquem de mim. Bendito seja o nome do Senhor. Soma tudo isto e traz um momento especial na narrativa de Marcos. Então tudo acontece ao mesmo tempo. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então vocês começarão a testificar deste poder. Mas, Senhor, quais são os níveis deste poder? Até onde iremos debaixo deste poder? O que poderemos produzir com este poder? Qual será o resultado final deste poder? Até onde este poder nos levará? E então você volta para Marcos 16 e 17 e você percebe uma coisa impressionante sobre aquilo que marcaria a igreja de Cristo, sobre as evidências que repousariam sobre a igreja de Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus vai dizendo assim: quando eu então rogar ao Pai, o Consolador vier, Ele virá como poder, e este poder vai fazer com que vocês sejam conhecidos e saberão, ao ter no primeiro contato que tiverem com a minha igreja, saberão que a minha igreja é uma igreja poderosa. Aí seria interessante dar os níveis de poder, e os níveis de poder se ergueram aqui nos versos 17 e 18. Ou seja, era como se aqueles varões e aqueles discípulos e os apóstolos precisassem saber até onde eles iriam, e o Senhor então dá 5 especiais características, 5 especiais marcas que devem acompanhar a igreja de Cristo. A igreja de Jesus sem estas marcas, a igreja de Jesus sem estas características, ela perde a referência de igreja de Cristo. A igreja de Cristo que perder as evidências do poder, ela está fadada à ruína. A igreja que perder estas evidências, ela estará fadada ao marasmo, à rotina, ao estresse social, à mesmice litúrgica religiosa. A igreja de Cristo, quando perde isto, ela está fadada, ela está determinantemente obrigada a experimentar o fracasso, a experimentar a vergonha. Então o Senhor Jesus abre os lábios e começa a dizer, a partir do verso 17: depois que vocês receberem poder, este poder produzirá sinais que vão marcar a minha igreja. E então ele começa a dizer: e estes sinais seguirão aos que creem. Agora, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora, o que me chama a atenção é o verso 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, ou seja, após terminar esse discurso, nos instantes finais, ele foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Eu tenho a impressão aqui que o Senhor já estava definitivamente sendo ocultado pela nuvem, ocultado pelos céus. Então ele precisava deixar claro a força da igreja. Então era como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu estou indo, mas fique bem claro, dominem sobre o mundo espiritual, falem novas línguas, ordenem liberdade e expulsem serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e quando vocês colocarem as mãos nos enfermos, eles serão curados. Então olha, guarda isso, vocês vão receber poder para isso, guardem tudo isso, vocês são a minha igreja, e o Senhor é oculto nos céus e já não é mais visto. No verso de número 20 então, diz assim: e eles
depois de 200 anos, não. E eles, depois de 500 anos, não. E eles, depois que o Senhor foi recebido nos céus, partiram e já começaram a pregar por todas as partes, e o Senhor cooperando com eles, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Bendito seja o nome do Senhor. Algumas observações importantes então que me vêm esta noite. Primeiro, esta palavra é de especial e proverbial atenção, porque ela não está no começo do Evangelho, ela está no final do Evangelho. Então Jesus não está dizendo isto no começo, ele não está dizendo assim: olha, eu quero fazer uma chamada, porque nós teremos poder sobre demônios, porque nós teremos habilidade em línguas estranhas, porque nós teremos ousadia com serpentes. Não, o Senhor passa o tempo formando os seus discípulos, trazendo junto de si, estimulando, instigando, provocando a consciência social, política, religiosa, realçando, reagindo, provocando reações no comportamento deles, libertando primeiro a si mesmos, para que depois pudessem libertar os outros. Agora no final, o Senhor Jesus vai encerrando e dizendo: ei, aqui estão as características que vocês devem levar como igreja. O que eu aprendo aqui, a famosa expressão que todo mundo canta, todo mundo fala, mas eu digo: meu Deus, manda alguém aí para explicar. Você já ouviu dizer que não importa como você começa, mas o que importa é como você termina? Pois bem, esta palavra aqui está dizendo, em alto e bom som: vocês podem começar com dificuldade, vocês podem começar com problemas, mas nos últimos dias terminem poderosos, terminem cheio de autoridade, termine avançando com ousadia sem igual, porque assim será a minha igreja. Queridos, este é um grande desafio. A gente ouve por aí das muitas crises denominacionalistas, nós ouvimos por aí as crises dos avivamentos do século 21, os equívocos da igreja, os desencontros das denominações, o combate dos politicamente corretos dentro da religiosidade. Nós ouvimos de tudo, mas o que o Senhor solicita à sua igreja é: você pode até começar com dificuldade, mas você tem que terminar poderoso, você tem que me terminar cheio de uma ousadia, você tem que terminar cheio de muita graça. Famílias que terminam cheio de amor, começam cheio de amor e terminam separadas e mortas. Gente que tem um começo brilhante, mas tem um final desgraçado. Se você faz parte da igreja de Cristo, esta é uma das características que marcam esta igreja. Não importa o quanto Satanás é contra ela, não importa quão pequena ela começa, ela pode se parecer com uma pequena semente, mas o final dela será um final glorioso, será um final poderoso. Levante a mão direita que eu vou profetizar em alto e bom som. Quero dizer ao inferno e quero dizer ao diabo e aos seus demônios que a igreja brasileira viverá em pouco tempo um dos maiores e mais extraordinários avivamentos que esta terra já pode experimentar. Terminaremos poderosos, poderosos. Terminaremos poderosos. Aí o Senhor vai nos dando as características deste poder. Primeiro, verso 17: e estes sinais seguirão aos que... E estes sinais seguirão aos que... Por favor, me ajude. Fale com o irmão de novo que está do seu lado. Você entendeu? Pergunta para ele: você entendeu? Diga assim: pois então eu vou te dizer. A igreja é um povo que acredita. E este acreditar é que nos faz ser diferentes. Neste ato de acreditar, produz em nós uma determinação incrível e extraordinária. Paulo
quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, no verso de número 2, ele diz que existem 3 níveis da vontade de Deus que podemos experimentar: a boa, agradável e perfeita. Diga comigo: boa, agradável e perfeita. Cutuca o irmão e diz: qual que você quer? Porque tem gente que só experimenta a boa, é o basicão. Entendeu? Vem para a igreja, não fede, não cheira, nem atrapalha e nem contribui. Senta por aí fica. Sabe que aqui não vai dar tiro, sabe que aqui não vai ter confusão, é só gente boa, é por aí, ele vai na boa. Mas tem gente que quando conhece a boa, ele conhece em níveis tão elevados que ele diz assim: se tem mais eu quero. Ele já vai para agradável. Aí Jesus já batiza ele com o Espírito Santo. Aí ele já começa a ser parceiro, contribuinte, auxiliar, participante. Porque uma coisa é estar, outra coisa é pertencer. Tem muita gente que só está, não pertence a nada. Ele está no coral, mas não pertence ao coral, porque ele não faz nada para ajudar o coral. Ele está na igreja, mas não pertence à igreja, porque para ele se cair, não cair, tanto faz. Tem gente que está na boa, mas tem gente que quer agradável. Senhor, eu quero mais, eu preciso tanto de ti. Mas tem gente que fica tão alucinado pela agradável que ele já mergulha de cabeça e vai para a perfeita. Daqui a pouco o Senhor vai lhe dando um ministério de poder, vai começando a realizar milagres extraordinários na vida dele. Ele é elevado a um crescimento, ele experimenta. E qual é o segredo, pastor, para isso? Acreditar no que você tem que acreditar. O segredo está no próprio versículo. Então a gente pergunta para Paulo: como é que nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? E Paulo nos dá a resposta no início do versículo 1. Não vos conformeis com este mundo. 2, abram a cabeça de vocês. E quando a gente lê, não vos conformeis com este mundo, Paulo não está nos incitando a nos degladiarmos nos nossos usos e costumes, na competitividade de aparência religiosa. Quando Paulo fala não vos conformeis com este mundo, Paulo está dizendo: rejeite toda palavra maldita que reduza, que diminua, que ofusque a sua fé. Paulo está dizendo assim: quando você for no médico e o médico olhar para você e dizer assim para você: olha, de cada 10 pessoas, uma morre com esta enfermidade que você tem, pelo menos uma morre, ou pelo menos uma sobrevive. De cada 10 pessoas, uma escapa. Se existe uma coisa que a igreja de Cristo não precisa, é homens e mulheres duvidosos. Epístola de Tiago 1, 6, 7, 8. Quando você pede alguma coisa para Deus, não peça duvidando. O homem e a mulher que pede algo para Deus duvidando, ele pensa que recebe, mas não recebe. Ele é como a onda do mar, vai para lá e vai para cá. Mas o Senhor Jesus disse: a minha igreja é uma igreja que acredita. Eu quero que você acredite no nome do Senhor Jesus, que o melhor de Deus já está acontecendo aqui. Eu quero que você acredite no nome do Senhor Jesus, que você e a sua casa vão triunfar diante de toda a crise que lhe está apresentada. Eu quero, levante a mão direita que eu vou profetizar. Eu quero que esta noite você acredite que enquanto você está aqui, a glória de Deus está entrando dentro da sua casa, está tomando toda a sua família, porque a igreja de Cristo é uma igreja que acredita. É uma igreja que acredita. A igreja que acredita, ela ora com unidade. A igreja que acredita, ela acredita no poder da concordância. O poder da concordância é tão forte, o poder da concordância é tão intenso. Pastor Carlos, quando Jesus estava no Getsemane orando, que ele é sufocado pelaquela nuvem densa da morte, da opressão do inferno, do peso de toda a humanidade, ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice. O céu blindou, Deus não diz nada. Aí ele se lembra:
a oração de concordância é mais forte. Ele levanta e vai nos discípulos: vocês podem concordar comigo por 1 hora? Só que o pai coloca neles um sono tão profundo, porque em Maleia, se os discípulos levantam para orar com Cristo, Deus mudava o Calvário. Alguém entendeu? Se os discípulos levantassem e dissessem: o Senhor ora e a gente diz amém. Imagina Jesus dizendo: passa de mim este cálice. Os discípulos iam concordar dizendo: passa mesmo, Senhor. Calvário ia mudar, nossa vida estava em risco. Então o sono profundo que veio não foi da preguiça deles, foi providencial, porque a oração de concordância tem poder. Ele havia dito instantes atrás: quando 2 orarem a respeito de alguma coisa e concordarem a respeito de algo, nós lá no céu concordaremos e vamos fazer por tudo isso. Levante a mão direita ao céu, eu vou profetizar. Receba nesta noite mais fé, mais força para crer. Receba nesta noite um comportamento de atitude para orar e concordar. Esta igreja não terminará em ruínas. É Satanás que vai ter que provar da ousadia e da força que essa igreja terá nos últimos dias. Glorifique o Senhor por isso. Quando você for orar com a sua família, você tem que chamar a sua esposa e seus filhos e dizer: bem, crianças, vamos orar juntos. Por que, meu pai? Porque nós somos a igreja e a igreja acredita. Obreiros, vamos orar juntos. Por que, meu pastor? Porque nós somos a igreja e a igreja acredita. Diga graças a Deus por isso. Sinais que virão pelo crédito que você dá à igreja que você pertence. Sinais que garantirão a vossa a vida, a igreja que você pertence, se você acredita. Primeiro, olha o que a Bíblia diz: em meu nome expulsarão os demônios. Diga comigo: expulsarão os demônios. Outra vez: expulsarão os demônios. Pegue a sua mão direita e coloque no coração assim. Respira bem fundo. Solta. Diga assim: está na hora de eu deixar bem claro ao diabo quem tem poder de verdade. A igreja tem uma evidência primeira: a autoridade sobre Satanás e a capacidade de deixar bem claro a ele os seus limites, a capacidade de deixar bem claro para ele quem é que manda de verdade. Aí quando a gente batalha, quando a gente confronta as obras de Satanás, algumas pessoas dizem assim: eu nem toco no nome do diabo, eu nem falo no nome do diabo, porque o diabo não importa para mim. Ei, só é isso que ele quer que você faça. Ele quer que você o esqueça e deixe ele cirandar com a sua casa. Ele quer que você o esqueça. Ele quer que você deixe ele de canto e deixe ele matar seus filhos, deixe ele acabar com o seu casamento, acabar com a sua família. A igreja de Cristo tem autoridade sobre os demônios, suas obras e as obras de quem o mandou. E se nós perdemos isto, nós estamos fadados à ruína, nós estamos fadados à desgraça. Satanás é o seu nome, também chamado de diabo. Eu sei o nome dele, eu sei o que ele faz, eu sei o que ele merece. O sangue de Jesus Cristo te repreenda. Sai da minha vida e da minha casa. Você precisa saber que mundo espiritual existe. Mundo espiritual é real. Sabe como que você atormenta um espírito maligno, um demônio? A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, capítulo 5,
que Jesus vai em Gadara por causa de um homem possuído por espíritos imundos. Quando os demônios se manifestam, se movimentam e se agitam, no verso de número 8 do capítulo 5 diz que Jesus desce na praia dizendo: saia dele, saia dele, saia dele, saia deste homem, saia deste homem, saia dele. Verso 7, ele diz: que temos nós contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Pedimos que não nos atormente. O Senhor disse assim, ó: em meu nome expulsarei os demônios. Aí Jesus olha e acaba com eles. Jesus olha e diz assim: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E ele diz assim: não temos nome, porque somos muitos, somos uma legião. Ei, demônios não têm nome. O que é nome, meus irmãos? É uma bênção original e constitui a pessoa de autoridade, por mais desgraçada que ela possa ser. Se você a chama pelo nome, você a honra. Jesus diz assim: nome, filho, nome feliz, nome. Qual o meu nome? Qual o nome? Não temos nome. Os nomes que dão a demônios não saiu dos lábios de Cristo e nem da sua igreja, trouxeram de fora. Trouxeram de fora. O senhor é contra os ex? Claro que não, mas vamos colocar os pingos nos is. Vieram de lá para cá e disseram: ó, tem um demônio que chama Tranca-Rua, outro é Zé Pilintra, outro é Chucaveira, outro é Pombagira, outro é Sete Flechas, Maria Mulambo, Preto Velho, Menininho. Tem um demônio lá. E todas as vezes que você dá nome a demônios, você o honra, você o engrandece. Eu destruí com a família dele, me expulsaram, mas ficaram sabendo o meu nome. Jesus chega e diz assim: nome, não temos nome. Então, se vocês não têm nome, a casa em que você habita é minha. Sai do que é meu, eu vou entrar na minha casa. Eu vou entrar na minha casa. Autoridade sobre os demônios. Esse dia um rapaz chegou para mim e falou: pastor, eu tenho um espírito em mim, e todas as vezes que eu vejo um irmão prosperar, eu quero perseguir, eu quero invejar, eu quero competir com ele, eu quero colocar uma gravata melhor do que ele, eu quero colocar um terno melhor do que ele. Olha, pastor, esses dias eu fui numa casa, e aí me revelaram e disseram para mim que eu estou com Tranca-Rua. Falei: Tranca-Rua coisa nenhuma, você é um baita do invejoso. Pastor, esses dias mesma coisa, durmo com um, durmo com duas, durmo com três. Disseram que é pombagira. Pombagira coisa nenhuma, é safadeza. Safadeza. Porque se você pertence à igreja de Cristo, há um poder na sua vida que o define. Demônios para lá e você para cá. Levante a mão em nome de Jesus. Saia daqui esta noite revestido de uma autoridade sobrenatural. Aonde você colocar os pés, diga a todos os demônios que querem destruir a sua casa: aqui só tem lugar para o nome de Jesus, o nome de Jesus. O nome de Jesus. As pessoas criticam os trabalhos de libertação, onde as manifestações demoníacas se revelam, e aí você expulsa e repreende. Porque lá só cai o demônio. Não critique o que você não tem capacidade para fazer. Agora, que existe autoridade sobre eles, existe. Pois para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras de Satanás.
Diga comigo, em primeiro lugar, eu preciso deixar claro os limites do diabo. Quem tem poder de verdade, diga graças a Deus. Segunda característica da igreja de Cristo: se ela perder essas características, não fale mais em evangelismo. Se perder essas características, não se meta com missões. Quando uma igreja perde essas características, não se envolva com a obra de evangelização, não vai dar certo. Pare de cantar sobre missões, não vai dar certo. Primeira característica: autoridade sobre os demônios, para expulsá-los, para ordenar que saiam, para deixar bem claro: vocês não mandam aqui. Na minha vida e na minha casa vocês não mandam. Segundo lugar, falarão novas línguas. Digam comigo, falarão novas línguas. O falar novas línguas traz dois significados a esta referência, a este sinal, a esta marca da igreja. Primeiro, falarão novas línguas, serão absolutos na unidade. Porque essas línguas estranhas só vieram em função da unidade. E em segundo lugar, falarão novas línguas, porque vocês receberão uma identidade exclusiva. Vocês terão exclusividade e autoridade ímpar. No mundo espiritual, a característica será as línguas estranhas. Quando você está atrás de um painel e lá do outro lado você ouve alguém falando em inglês, você não precisa olhar na bochecha dele e ver a bochecha dele rosada, os olhos bem azul, do cabelo quase ferrugem, para dizer assim: é um inglês, e é especialmente britânico. Você ouve o idioma e diz: é de outro país, é de outro lugar. Você vê um espanhol falando, não precisa olhar para a cara dele e ver os traços indígenas com o bugre puxado, ouvir o espanhol dele, você diz: olha, é hispano, latino, é de outro país, não é daqui. A igreja tem uma identidade, e por onde ela passa, todo mundo diz: são de outro país, são de outro lugar. Estes aí são os crentes, eles têm domínio sobre os demônios. Se você está perturbado com alguma obra do inferno, leve para um crente orar, leve para um crente ministrar. E aqui o Senhor Jesus não está dizendo os pastores que acreditarem, os bispos que acreditarem, os apóstolos que acreditarem, os evangelistas que acreditarem. O Senhor está dizendo: todos aqueles que acreditarem ordenarão aos demônios e levarão a identidade da igreja de Cristo. Até o seu idioma será diferente. Quantas pessoas aqui são batizados com o Espírito Santo e falam línguas estranhas? Levante a mão. As pessoas que ainda não possuem línguas estranhas, que ainda não falam em línguas estranhas, levante a mão direita lá em cima no céu. Comecem a falar em línguas estranhas a partir desta noite. Comecem a erguer a bandeira da identidade pentecostal. Comecem a erguer a bandeira do fogo derramado. Comece a erguer a bandeira do poder profetizado. Comece a trilhar o caminho de fogo como testemunha viva daquele que morreu no Calvário, mas triunfou sobre nós. Fale em línguas estranhas a partir desta noite. Falarão novas línguas. Eles terão a plenitude da unidade e terão uma identidade.
Terceiro lugar, pegarão nas serpentes. Diga comigo, pegarão nas serpentes. Do que fala isto? Uma sensibilidade e uma capacidade de caráter sobrenatural. Tudo que você fala de serpente, você fala de mentira, de engano, de trapaça, de corrupção, de perseguição, de divisão, de maldade. A igreja de Cristo, ela não compactua com mentira, com divisão, com fracasso, com perseguição, com inveja. E aqueles que pertencem à igreja de Cristo têm uma autoridade incrível para pegar a serpente e dizer: saia daqui. Rapaz, eu vou mostrar para ele como é que faz. Você está comigo? Eu não estou com guerra, com morte e nem com ferida. Cuide a sua língua, que eu cuido da minha vida. Nós seríamos muito melhores se nós aprendêssemos a regra do sim, sim e do não, não. O que passa disso, Satanás se aproveita. Se aproveita. Ele confunde. Tem coisas que você tem que dizer não, outras tem que dizer sim. Olha, pastor, eu estou pensando, o que o senhor acha? Agora eu digo não. Pode ser que daqui 15 dias eu digo sim, mas hoje eu digo não. Não diga não sei, não diga talvez, não diga quem sabe, se não é efetivo. Porque, pastor, uma serpente entrará aí e vão dizer o que você não disse, vão colocar palavras na sua boca que você nunca disse. Então tem que ser claro. Vamos? Não, concordo, não quero. Serpente, sai. Sai. Estou desconfiado, não desconfie. Pergunte, vá a ele e pergunte: querido, qual é o problema desse seu comportamento? O que eu lhe fiz? Rasgue a conversa, rasgue o verbo, confesse, use o não, use o sim, pegue a serpente pelo rabo, arranque ela de lá e diz: esta palavra não vai dividir esta casa e nem este trabalho. O que é que está pegando? Todas as vezes que você protela o não e o sim, Satanás vai entrar. Se você diz não, vão chegar lá na frente e vão dizer: olha, ele foi enfático, ele disse que hoje não, talvez daqui 15 dias ele dirá sim. Agora, se você diz: ó, vou pensar, as pessoas saem de perto de você dizendo: ó, ele disse para mim que vai pensar, mas eu acho que vai dar, eu acho que vai acontecer, eu acho que foi ele, eu acho que aconteceu, eu acho que foi verdade, é realmente o que disseram, está na cara dele, está no jeito dele, ele não disse nem não nem sim, ele ficou em cima do muro. Então você tem que acabar com essa história. A igreja de Cristo sabe dar lugar à serpente, e todo o espírito de dissensão, de divisão, de confusão, de separação, de humilhação, de vergonha, de perseguição, de corrupção. Levante a mão que eu estou profetizando. Levante. Eu quero profetizar. Todo espírito de confusão, de divisão, de vergonha, de ofensa, de confronto, de humilhação, de mentira, de separação, de destruição da verdade, eu repreendo esta noite no nome de Jesus Cristo. Espíritos de serpente, sai da igreja de marataístas e saiam de suas famílias. Se vocês pertencem à igreja de Cristo, Deus velará por vocês. Deus velará por vocês. O anjo do Senhor erguerá a espada de defesa, dizendo para cima deles não. Glorifique ao Senhor se você está entendendo. E em último lugar, para nós podermos orar, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Oh meu Deus, vocês experimentarão o sobrenatural no corpo e verão mudar, transformar
vocês verão a mudança e a transformação daquilo que o homem não pode fazer, Deus fará. Tem lugares por aí que os missionários chegam e, em força da necessidade da obra, nem todo mundo leva o tempo, tem o tempo para ser preparado. Tem lugares por aí que os obreiros, os missionários chegam desprovidos de qualquer conhecimento extra-bíblico, mas ele tem uma coisa: ele acredita. E se ele acredita, o resto é canudo, é papel. Se ele acredita, o resto é know-how universitário para o mundo, não para Deus. Aí ele começa a dizer: olha, pastor, eu não sabia o que falar, mas eu levantei as minhas mãos e coloquei sobre ele, e o Senhor o curou. Eu me lembro que quando eu tinha 14 anos de idade, eu estava chegando na igreja, calça jeans, naquela época que tinha aqueles tênis M2000. Vocês lembram daqueles tênis? Quantos lembram daqueles tênis M2000? Que tinha um negócio alto aqui, e a gente não amarrava o infeliz, a gente andava com ele solto, né? Pisando nos cadastros. Aí eu passei na igreja, o vice-presidente da igreja que eu cultuava olhou para mim e disse: que é isso no seu pé? Eu falei: é um tênis, pastor. Ele falou assim: para usar um tênis desse tem que ter gosto de besouro, viu? Não entendi, tênis são grande. Cheguei com a camisona amarela escrita em inglês: Jesus, Rei dos Reis, e cheguei e tal. Aí veio meu pastor presidente lá para cá e disse: o que você está fazendo aqui agora? Disse: pastor, eu resolvi dar um pulo aqui. Se corre lá no hospital da Lóglio, o filho dos Cogo, eu morava na cidade de Toledo, então tem hotel e churrascaria Cogo, são empresários. O filho do Cogo acabou de sofrer um problema que ninguém sabe o que é. Corre lá, vê se você consegue orar por ele. Irmão, o menino fez 18 anos e tinha ganho do pai um carro. Ele pega e faz a primeira viagem de carro. Quando ele chega no primeiro posto de polícia, dá um choque nele, que ele perde todo o movimento do corpo, do pescoço para baixo. O policial falou assim: o senhor poderia sair do carro? E ele diz assim: eu não posso sair do carro. E o policial: por que você não pode sair do carro? Eu não mexo as minhas pernas. E foi dando uma paralisia que começou pelas pernas e foi uma convulsão. Pegou, ele não se movia. Estava o menino entubado, uma briga terrível. Meu pastor olhou e disse: ó, corre lá, vê se você consegue orar por ele. Eu olhei para a calça jeans, olhei para a camiseta e falei: rapaz, será que funciona? Aí quando eu cheguei lá, estava a família preocupada: leva para Cascavel, não leva, leva para um ponto de atendimento, não leva, e briga daqui, briga de lá, e briga com o médico. E o médico: ele não aguenta, vai morrer no caminho, a ambulância não aguenta. E os pais: se morrer, a culpa é sua. E eu ali no meio, e aí eles olharam para mim, esperando o pastor, normal, né? O pastor de gravata, com seus indumentários, o que é normal. Eu também faço visita de terno, porque a gente tem que manter pelo menos o mínimo dentro de uma normalidade, fica mais fácil na assimilação das coisas. Eles olharam para mim e disseram, olharam assim: o pastor já veio? Aí eu olhei atrás e disse: não veio não, mas eu vi, eu quero orar pelo seu filho. Só um pouquinho, nós estamos com dificuldade aqui. E não me deram bola. E eu olhei assim e falei: Senhor, e aí, como é que eu faço? Quando eu olhei no espelho da UTI, que eu vi o menino todo paralisado, de repente eu vi uma senhora circulando para lá e para cá. Eu conheci, falei: manda um ciclo de oração. A enfermeira, bati no vidro de leve, ela me viu. Quando ela me viu, porque eu prego desde 13 anos de idade, também fui jovem, usei calçadinha, tênis pro lado de fora. Rapaz, coisa impressionante. Eu estava vindo para cá, preguei ontem à noite, cheguei em casa 20 para meia-noite. Das 20 para meia-noite até 1h30, eu fiz um trabalho de efeito estufa e aquecimento global para o meu filho de 15 anos. Programei na apresentação, esqueci do nome aqui, no PowerPoint para ele, criei, coloquei um vídeo de efeito global, que é um macaquinho que cai porque não tem mais água, não tem mais o que comer. Programei, terminei 11h20, 1h20 da manhã, deitei e dormi. 2h05, o meu filho menor vomitando, com febre, que saí correndo, vomitou na caminha, peguei, levei, dei banho, troquei, coloquei remédio, troquei de roupa, levei para deitar comigo. Por que, pastor? Porque eu também sou gente, rapaz, tenho gente, tenho filho, tenho vida igual a todo mundo. Cheguei lá com a calça jeans, com os tênis, olhando para tudo, falei: e agora? Vi a irmã me olhou, senhor, saiu ali: irmã, Deus me mandou aqui orar por aquele menino. E a irmã disse assim: mas você acha que
alguma coisa pode ser feita. E eu disse para ela: eu acredito que alguma coisa pode ser feita por ele. E ela disse assim: então aproveita que o médico saiu, vesti aquele sapato de UTI, aquele casacão, botei aquela touca, aquela máscara, cheguei perto do rapaz e fiquei pensando: será que eu leio o evangelho? Será que eu leio um salmo? Será que eu canto um hino? O que eu faço? E alguma coisa dentro de mim dizia: você acredita? Põe a mão. Você acredita? Põe a mão. Coloquei a mão sobre o braço dele e disse: pai, em nome de Jesus, traz esse menino de volta para sua casa e para sua família. Tirei a mão e disse: amém, amém. Olhei para ele, o olho arregalado, e eu disse: você está me ouvindo? Ele olhou para mim e disse assim. Aí a irmã gritou lá e disse: ele está mexendo a cabeça, eu vou chamar o médico. E eu fiquei com medo do médico e saí pela porta. Quando eu fui sair na porta, voltei, olhei para ele e disse: que Deus te abençoe. Ele pegou a mão com o soro e disse assim: ó, levante a sua mão em nome do Senhor Jesus. Receba uma autoridade igual, sem igual e sobre-humana. Levante as duas mãos que eu vou profetizar. Dentro de alguns instantes, a igreja do Brasil viverá tamanha história de avivamento, em que as nossas casas de oração serão repletas da presença de Deus. Voltará o tempo dos paralíticos, voltará o tempo das curas incríveis, voltará o tempo do mover sobrenatural. Só quem crê nisso, glorifica ao Senhor. Fica de pé, porque vamos orar debaixo desta palavra. Se prepare. Esse impacto pentecostal não é por acaso. Esse impacto pentecostal em Marataízes vem confirmando esta palavra. O que é que o conselho de pastores ou o pastor Carlos junto aos demais estão dizendo a esta cidade? Está chegando o tempo da glória do Senhor, o tempo da manifestação da força da sua palavra. Está chegando o tempo da ousadia, está chegando o tempo da loucura da pregação do evangelho como nunca foi vista antes. Está chegando o dia da multiforme graça de Deus e da multiplicidade dos dons. Está chegando o dia em que Satanás terá que abrir mão do Brasil. Celeiro missionário, terra de avivamento e de glória. Você é a igreja de Cristo, você tem que acreditar. Você não é um povo qualquer, você não é uma sociedade comum, você é um povo incomum. E é incrível como você está sobrevivendo a tudo isso. Da sua fraqueza você está tirando forças. Foi cotado a desgraça e a derrota absoluta, mas você incrivelmente ainda está de pé. Foi anotado na agenda da desgraça que você não ia chegar nem aqui para celebrar, e você chegou. Queridos, o que nós estamos vivendo nesses dias é uma expectativa em que a qualquer momento a glória do Senhor caminhará conosco entre as ruas. Você vai entrar dentro de empresas, dentro de casas. Quando você pisar os pés lá, a glória do Senhor vai dizer a você: ore, ore e veja o que eu vou fazer nesta casa. Ore e veja o que eu vou fazer nesta empresa. Ore e veja o que eu vou fazer nesta cidade. Está chegando o tempo em que as nossas reuniões começarão, e a nuvem da glória do Senhor será tão intensa sobre nós que não poderemos mais ministrar. Então sairemos daqui como cometas de Deus, envolvidos nas nações, envolvidos pelo mundo, com visões de Deus, com ousadia. Chegará o tempo em que o caráter será definido, santo e profano, e aquele que vai profanar e pecar
profanará e pecará ainda mais. Mas aqueles que pertencem à igreja de Cristo assumirão a postura do caráter, dirão na cara de Satanás: não venha com os teus pratos, porque não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Dá licença que eu estou passando. A igreja não pode perder estas marcas. O homem de Deus que perde esta ousadia, a mulher e o homem que perde esta coragem, que deixa de acreditar, está fadado à ruína. Eu quero orar nesta noite, eu quero fazer uma oração com nível triplo de intercessão. Primeiro, expulsarão demônios. Segundo, pegarão em serpentes. Terceiro, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Por que esses três, pastor? Porque eu não tenho mais tempo. Hoje é o único dia que estarei com os irmãos. Diga comigo: expulsarão os demônios. Ouçam, todas as pessoas que entraram nesta casa e se sentem alvo das obras de Satanás, em algum nível, em alguma força, você percebe que o diabo está fazendo de tudo para reduzir você, para diminuir sua fé. Todo mundo passou, você reprovou. Todo mundo já foi, você ficou. Você não entende a palavra alegria. A felicidade para você não faz sentido. A dor no seu corpo é constante. A depressão tornou-se a sua irmã gêmea. Ela não desgruda de você. Você tem a cara dela e ela tem a sua cara. O espírito deprimido te incomoda. Insônias, falta de esperança, falta de paz, falta de certeza, medo da noite, medo do dia, medo de tudo. Dirige o carro com vozes malditas dizendo: vai bater, vai capotar, vai morrer. Anda pela rua, alguém dizendo atrás de você: vai morrer, vou te pegar, vou te assaltar. Sonha de noite com gente que já morreu. Diz que está recebendo conselho de defunto, de gente que já foi. Não consegue prosperar, tudo que põe o pé dá errado, põe a mão não funciona. Você que está revoltado com isso, você que percebe que alguma coisa do inferno está impedindo esta prosperidade da graça de Deus em todos os âmbitos da sua vida. Você que se sente alvo de alguma ação do diabo, reduzindo, diminuindo, matando com você, infidelidade absurda, traição constante, segredos do filho que você não sabe, falta de fidelidade no lar, não importa. Esta noite, em nome de Jesus, saia do seu lugar e venha para este santo altar. Vamos ordenar que estes males saiam da sua vida. Pode subir aqui em cima no segundo, no piso, no primeiro degrau, porque vai vir muita gente. Vem. Todos os que sofrem com enfermidade no corpo, nos ossos, nas células, na carne, nos nervos, nos órgãos, vitais, não vitais, importantes do corpo, venham para o altar esta noite. Eu aguardo você chegar ao altar. Venham para o altar. Estão todos aqui. Aos que crerem, coloque a sua mão direita no seu coração. Mão direita no seu coração. Diga: eu creio. Diga: eu creio. Diga: Senhor, eu creio. Diga: Senhor, pode não parecer, mas eu acredito tanto. Diga: pode ser que as minhas atitudes não deixam transparecer,
Mas diga assim: aqui dentro, nesse fraco coração, eu acredito muito. Aleluia. Oh, meu Deus, nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Eu vou fazer um pedido engraçado, continue com a mão no coração. Vou fazer um pedido estranho para alguns, engraçado. Nós temos um estereotipo de encerramento de congresso que não é a regra. Não tem que terminar caindo todo mundo, virando todo mundo toda a cabeça, derrubando microfone, subindo em cima do púlpito, dando chute no outro. Ia terminar assim. Isso é relativo. Tudo na vida é relativo. Tá? Mão direita no coração. Livro do profeta Isaías, capítulo 30, verso 15, diz assim: no teu silêncio e no teu sossego enviei sobre vós salvação. No Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 14, diz assim: quando o Espírito Santo vier, Ele me glorificará em vocês. Quando você diz eu preciso de um milagre, você está dizendo eu preciso da glória, do poder, do nome de Jesus. Quando você diz eu preciso de Jesus, você diz eu preciso do Espírito Santo operando em mim. Quando você diz em nome de Jesus, o Espírito Santo é constrangido a glorificar a Jesus em você. Quando você chama pelo nome de Jesus, o Espírito Santo, diz a Bíblia, que ele glorifica Jesus em você. Então se você diz Jesus me cura, a glória do Senhor através do seu Espírito começa a processar vida no seu corpo, renovação celular, renovação dos órgãos, renovação do corpo. Quando você diz Jesus me liberta, o Espírito processa o poder e os demônios vão desaparecendo da sua vida. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Obras de Satanás sejam quebradas agora. Obras do inferno sejam quebradas agora. Espíritos que produzem mal no corpo, na casa, na família, saiam nesta noite. Saiam nesta noite. Deixe esta moça em paz. Deixe esse homem em paz. Tire as mãos desta família. Serpente do inferno que mata esta casa, eu te tomo pela mão e digo: saia, saia deste casal, saia desta família. Nós vamos dizer a terceira vez. Quando você terminar de dizer Jesus, você diz vem. E aí você não se assuste, a presença de Deus será muito forte entre nós. As mãos do Senhor vão tocar o seu corpo, a sua mente, a sua casa, a sua família. Haverá paz, haverá libertação. As coisas estão voltando ao normal. O vento passa esta noite. Paz. Prepare-se. Diga comigo: Jesus, vem. Vem, Senhor. Isto, Senhor. Trabalha aqui neste homem. Trabalha aqui nesta mulher. Trabalha aqui nesta moça. Senhor, nós não estamos pedindo esta noite. Nós estamos ordenando que no nome de Jesus toda obra do inferno saia. Toda obra da serpente seja desfeita. Enfermos esta noite, recuperem a saúde no corpo agora. Senhor, vem sobre nós. Toca, Senhor. Toca estas pessoas de uma forma poderosa. Toca no corpo, na alma.
toca os ossos, toca as células, Senhor, célula do câncer, sai, no nome de Jesus. Espírito de falência, falência da empresa, falência da família, falência da casa, falência do lar, falência do ministério, repreendemos agora, em nome de Jesus Cristo. Vem sobre nós, ó Deus, em meu nome, aos que crerem, em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Ó, bendito seja Deus. E sobre os enfermos colocarão as mãos e os curarão. Receba a vida, receba a cura, receba a graça, receba a força, receba a saúde, vitória sobre o diabo, no nome de Jesus. Diga comigo, graças a Deus. Diga assim: eu sou a igreja de Cristo. Quantos podem aplaudir bem forte o nome de Jesus por esta hora? Aleluia, a Ele é a glória. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória. A Deus seja a glória, para sempre. Amém. Cante. A Deus seja a glória.